Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto. Hoje vamos falar sobre o nome e conceituação dados aos vocábulos o, os, a, as, como artigo definido, assim como o tua, nossa, minha, meu, como pronome possessivo, analisando se de fato podemos chamá-los sempre assim. Então, de alguma forma, vamos continuar falando do que falamos no último vídeo sobre o Menas, né, Aguiar? Sim, sem dúvidas, Coelho. E para isso, vamos relembrar que as primeiras gramáticas que começaram a ser escritas lá nos séculos 14 e 15, durante o Renascimento, portanto, descreviam as chamadas línguas vulgares, tentando encontrar nas línguas faladas da época as mesmas categorias gramaticais que gramáticos da Grécia e de Roma descreviam. Sabe o que isso significa, né? Que em vez de analisarem a língua que seria estudada e descreverem as características próprias dela com base nessa análise, os gramáticos simplesmente faziam de tudo para encaixar a língua no modelo gramatical já existente, herdado da antiguidade clássica. Exatamente. Claro que na época poderia ser algo compreensível, mas hoje é considerado totalmente anticientífico. E por mais que isso de ser anticientífico esteja sendo exaltado nos nossos dias, não nos enquadramos nisso e nem seguimos mitos. Embora a gente saiba que essa atitude de querer encaixar a língua estudada nos mesmos moldes clássicos, nomeando gramaticalmente com os mesmos tipos de pronomes como possessivos e demonstrativos, ou os mesmos tempos verbais do latim e das línguas europeias, infelizmente ainda prevalece no Brasil, até por usarem o mesmo aparato teórico-descritivo usado para analisar o português de Portugal, né? E é aí que mora o problema, pois se pararmos para pensar só um pouquinho nos nomes que a gramática tradicional dá aos fenômenos da língua, podemos ser surpreendidos com tamanha inadequação, como por exemplo na diferença entre artigo definido e indefinido. É verdade, ainda mais vendo uma gramática de moldes tradicionais como a de Cipro Infante e sua conceituação, ao dizer que o artigo indefinido indica seres quaisquer dentro de uma mesma espécie, seu sentido é genérico, assume as formas um, uma, uns, umas. O artigo definido indica seres determinados dentro de uma espécie, seu sentido é particularizante, assume as formas o, a, os, as. Justamente. E alguém pode estar pensando agora, mas não é isso mesmo? E eu diria que sim e que não. Sim, se você pegar frases que adoram dar para justificar essa conceituação, do tipo, coelho foi à feira e comprou a laranja. Então dirão que o artigo a está determinando que coelho comprou a laranja, deixando claro assim que não foi qualquer fruta. Mas coelho, por favor, dê um exemplo que destoe disso. Só apenas não darei um, como darei 3 outros exemplos e deixo para você explicar, tudo bem, Aguiar? Maravilha! Vamos lá então. O primeiro exemplo está apresentado na frase "O homem não é imortal". O segundo está na frase "A mulher é discriminada desde que o mundo é mundo". E o terceiro na frase "Ouvi que o brasileiro em geral é dotado de ouvido musical". Ótimos exemplos, coelho. Deixa comigo. Como podemos ver, se levarmos em consideração a conceituação dos autores citados pela Coelho anteriormente, que diziam que o artigo definido tem sentido particularizante, o que diremos do artigo na primeira frase? Qual o homem particular que não é imortal? Você sabe? Segundo meu conhecimento, todos os homens não são imortais. Já na segunda frase, uma triste realidade inclusive, especificamente, qual mulher é discriminada desde sempre? Não seriam todas as mulheres? E na terceira frase, algo muito estranho, porque como alguém pode dizer que o brasileiro em geral tem ouvido musical, uma vez que o artigo definido particulariza? Perceba que assim como nos outros exemplos, estamos falando de todos os brasileiros têm ouvido musical. Eu escolhi essas frases justamente para exemplificarmos, mostrando na prática que o artigo definido pode equivaler a todas e todos, o que segundo a nomenclatura tradicional denominaríamos como pronomes indefinidos. Mas o fato é que tanto o artigo definido quanto o pronome indefinido todo se comportam como um quantificador, o mais geral de todos, o quantificador universal. Analisando a gramática de Segala, também muito conhecida, os pronomes possessivos são conceituados da seguinte forma: os pronomes possessivos referem-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhes a posse de alguma coisa. Dessa vez, sou eu que vou dar os exemplos e você explica confirmando ou não se essa conceituação está totalmente correta, Coelho. Primeiro exemplo: volta, amor, tua ausência é insuportável. Segundo, negros irmãos, é a nossa vez de exigir respeito. Terceiro, vai sair da minha frente ou vou precisar pedir de novo? Quarto,
Na conversa com meu patrão, falamos do meu barbeiro. Exemplos mais claros impossível guiar, afinal de contas, quem tem a posse de uma ausência e a posse de uma vez, posse da frente, a sua quarta frase é ainda melhor, porque manifesta duas posições ou interpretações para o mesmo vocábulo, com isso, expondo bem a pragmática, já que podemos trabalhar aqui a ideia de se ter a posse de um barbeiro ou patrão, observando a diferença de relação existente entre alguém dizendo meu patrão e meu barbeiro, levando em consideração a distinção social estabelecida automaticamente, pois se me refiro ao barbeiro como meu, aqui é alguém que eu estou pagando para fazer o que eu mando, ao passo que se me refiro ao patrão como meu, aqui é ele que me paga para fazer o que ele manda. Sendo que foi usado o mesmo pronome possessivo, meu, indicando ambas as relações. Excelente! Assim podemos ver que o uso dos possessivos pode ser muito mais rico, não se limitando ao tradicional atribuir posse de algo a alguém, já que servem também para estabelecer diversas relações entre as pessoas do discurso e os nomes que os possessivos qualificam. Aliás, segundo Maria Helena de Moura Neves, em sua gramática de usos do português, diria, em outras palavras, que é totalmente descabido chamar os possessivos de pronomes, pois em todos os exemplos que dei, eles são, na verdade, adjetivos, conforme ela expõe. Como podemos observar, há uma série de furos na gramática tradicional, mas nas palavras de Marcos Bagno, nem por isso vamos descartar totalmente para sempre a gramática tradicional. Afinal, ela condensa a atividade intelectual de muitas gerações de estudiosos que tentaram investigar o funcionamento da linguagem humana, ainda que parcialmente, pois só usaram como material de análise a língua literária. O que é preciso, sim, é deixar de ver a gramática tradicional como uma doutrina sagrada e infalível para que os estudos gramaticais possam voltar ao seu lugar de origem, o da investigação do fenômeno da linguagem, o da tentativa de compreender a relação entre língua e pensamento, o do exame das relações que as pessoas estabelecem entre si por meio da linguagem, etc. Em suma, empreender o estudo da gramática das línguas dentro de uma perspectiva científica de acordo com os conceitos modernos de ciência. Para isso, temos de parar definitivamente de usar e abusar da gramática tradicional como se nela estivesse contida a verdade absoluta e incontestável a respeito da língua, como se ela fosse um conjunto de leis intrinsecamente boas e justas, como se desobedecer tais leis fosse um crime contra a língua. Essa tem sido, infelizmente, a atitude tradicional, anticientífica e às vezes até irracional dos que se apegam com unhas e dentes à gramática tradicional, como se ela fosse a única tábua de salvação possível no meio do aparente caos da língua de todos os dias. Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente, já pedindo para deixar seu like, isso nos ajuda demais porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos para mais pessoas. Até o próximo Diminuto. Tchau, gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos daqui do canal. Tem muita coisa boa e neste ano terá ainda mais. Então, como eu sempre digo, um abraço nada diminuto. Tchau!